Olá, sejam todos muito bem-vindos à Rede Pedagógica, a maior rede de educadores da América Latina. Começa agora mais uma transmissão ao vivo, mais uma live aula interativa para você que faz parte da rede e que nos ajuda a construir essa comunidade. É uma comunidade de construção do conhecimento, de compartilhamento de experiências e de saberes. Que bom que todos vocês e que cada um de vocês está aqui conosco hoje e sempre participando do conteúdo, das formações, das discussões que são colocadas aqui na Rede Pedagógica. Na Rede Pedagógica somos mais de 3 milhões de pessoas reunidas com um propósito, pessoas que se importam, pessoas que acreditam. No Facebook da rede, na página da Rede Pedagógica, no Facebook já somos quase 2 milhões de participantes. No grupo do Facebook já passamos de 100 mil. Aqui no Instagram, @Rede Pedagógica, somos mais de 821 mil participantes. E ontem nós alcançamos a marca de mais de 51 mil participantes em um outro perfil da Rede Pedagógica, que é o Rede Atividades. Você já conhece Rede Atividades? Rede Atividades é um outro perfil da rede no Instagram e no Facebook, onde a Rede Pedagógica publica só atividades, isso mesmo, só atividades pedagógicas para inspirar você, educador. Não deixa de seguir também @Rede Pedagógica. Lá no YouTube da Rede Pedagógica estamos em contagem regressiva para a marca de 100 mil inscritos no canal. No Telegram somos quase 15 mil participantes de uma comunidade muito divertida, muito interativa, muito unida também, viu gente? Participa lá no Telegram. E a Rede Pedagógica está também no TikTok. Isso mesmo, no TikTok já somos quase 10 mil TikTokers da educação. É muita gente. E quanto mais a rede pedagógica cresce, mais interessante ela fica, porque é justamente essa diversidade que enriquece as nossas discussões. E a cada dia descobrimos também o quanto somos fortes juntos, o tanto que podemos aprender uns com os outros. É por isso que a Rede Pedagógica só faz sentido com a sua participação. Muito obrigada por estar aqui conosco. Vamos juntos! Muito boa noite a todos. Estamos iniciando aqui um novo encontro formativo. Esse encontro formativo, ele faz parte de duas das formações que nós temos aqui na Rede Pedagógica, em específico, formações que estão organizadas na plataforma RP-EAD, a plataforma de cursos online da Rede Pedagógica, que você já conhece. Se você ainda não conhece, não se cadastrou, não se inscreveu em nenhuma dessas formações, não perca tempo, tem muita gente participando. O endereço é www.rpead.com.br. Nesse encontro, em que estaremos com a participação da professora Fabiane Gontijo em instantes, vamos conversar sobre alguns aspectos da leitura no que diz respeito a uma interface com o mundo digital. É isso mesmo, olha que temática interessante. Será que é possível desenvolver um trabalho de qualidade na formação de leitores competentes por meio de ferramentas digitais? Como a tecnologia pode nos ajudar nesse trabalho? Isso é muito importante em se tratando de educação. A tecnologia caminha junto, sim, e ela deve estar a nosso serviço, a nosso dispor, para que ela possa facilitar o alcance dos objetivos do nosso trabalho. Essa formação integra, portanto, a nossa trilha de aprendizagem de 2 cursos online. A prática em transformação digital,
que você já pode ter feito inscrição ou ainda pode se inscrever. É uma formação gratuita da rede. As inscrições continuam abertas em www.rpad.com.br. Mais de 8.000 pessoas já se inscreveram e estão compartilhando saberes nessa formação. Anota aí o nome, ó, Práticas em Transformação Digital. É uma formação, é como se fosse um curso em extensão à 4ª semana Rede Pedagógica Educação Digital, que aconteceu em outubro. Essa live aula de hoje também faz parte da nossa formação denominada Literatura Digital. Nós abrimos vagas para essa formação na 5ª semana Rede Pedagógica. 2.500 pessoas se inscreveram gratuitamente e a partir de uma determinada data que nós estabelecemos, ela está disponível apenas para assinantes ou para quem quiser adquirir o curso pelo valor de R$100. Todas essas informações estão na plataforma, basta você acessar o endereço que já disse aqui outras 2 vezes, mas eu vou repetir, é www.rpad.com.br. De todo modo, não se preocupe. Mais importante do que você garantir sua inscrição e seguir esses protocolos de cadastro para registrar a sua presença e obter o seu certificado posteriormente, claro, ela será recebida com todo esse carinho da rede pedagógica de sempre. A professora Fabiana, que já tem muitos fãs aqui na rede. Oi, Fabiane, tudo bem? Tudo bem, estou aqui ajeitando a câmera, eu fiquei sem o quadro correto. Boa noite. Fique à vontade, boa noite. Olha, Fabiane, eu nem vou dizer seja bem-vinda, porque na verdade aqui a anfitriã de hoje é você, né? É que reina nessa live aula, que vai de fato conversar com esses educadores que se disponibilizaram a estar aqui hoje conosco e que estarão acessando também esse conteúdo posteriormente. Portanto, fique à vontade. E Fabiane, eu gostaria que você, além de cumprimentar a todos, é claro, também se apresentasse, porque todos os dias chegam novos participantes aqui na rede. Essa rede está crescendo bastante e quando o pessoal chega, eles ficam bem curiosos para saber o que está acontecendo e quem são essas pessoas que estão aqui ao vivo. Tudo bem, Érica? Primeiro, boa noite. É um prazer estar aqui com você e com todos os professores que estão caminhando junto conosco, né? Então, conforme a Érica falou, eu sou uma educadora acima de tudo. Qualquer especialização que a gente venha a fazer, mas somos educadores, né? Raiz. Mas eu tenho aí uma trajetória no uso de tecnologias, com formações de especialidade, né? No uso de tecnologias para dentro da sala de aula, para o apoio ao professor, para trabalhar formações com cunho de cultura digital com os professores. E sou também uma mestranda em educação, uma psicopedagoga, e venho aqui nesse projeto, né, que a rede pedagógica está traçando aí, está trilhando com vocês, professores, para desenvolver aí a transformação digital, que é mais cultural do que apenas colocar a tecnologia aí no nosso trabalho. Eu sempre estou aqui à disposição de vocês, tenho aqui o meu roteiro para que quem chegou hoje consiga entender qual é a dimensão dessas lives de transformação digital, mas para quem já está aí nessa pegada, nessa caminhada conosco, fazer uma continuidade, né, nessas formações que a rede está trazendo para todos nós. Excelente. Olha, gente, que bom que é estar aqui com a Fabiane. Uma pessoa que tem, de fato, muita prática. Não poderia ser outro título dessa formação, Fabiane, que tem você como protagonista aqui, né? Como educadora mora, educadora mestre. Prática em transformação digital. Aqui na rede pedagógica, nós valorizamos muito os conhecimentos teóricos, pois nós sabemos, né, que são indissociáveis, a teoria e a prática. Mas, de fato, quando a gente fala em tecnologia,
é muito importante colocar a mão na massa, né, Fabiane? É o essencial, né, Érica? Quando a gente coloca uma tecnologia a ser usada no nosso planejamento, ali com as nossas crianças, o primeiro passo é o professor e a gente, nós todos como educadores, coordenadores, gestores, sabermos utilizar a ferramenta para depois aplicar a ferramenta nesse movimento aí mais mão na massa. As nossas crianças não precisam nem dizer, né? Elas já são totalmente digitais, elas são da cultura digital, os nossos alunos aí, eles já têm essa pegada mais digital. Nós, professores, é que precisamos aí desse desenvolvimento, entender a tecnologia para saber aplicar da melhor forma necessária e possível com os nossos alunos. Nossos alunos já são tecnológicos, né? A gente precisa aí fazer uma dobradinha entre o material didático, né? As estratégias didáticas, o que a gente já aplica como mão na massa, fazendo aí e reverberando a utilização da tecnologia sempre com foco na mão na massa. Excelente. E pessoal, olha, prática em transformação digital. Se nós estamos falando em transformação, de fato não seremos os mesmos após essa formação, não é verdade? Claro que eu sei que você, educador, não veio de mãos vazias. Muito pelo contrário. Você tem sua formação inicial complementar, a sua experiência, né? Você conhece a sua realidade, o seu contexto educacional, não é verdade? E nós valorizamos, sim, os seus conhecimentos prévios. Também estamos aqui para aprender com todos vocês. Mas sabemos que ao final dessa formação você precisa estar diferente, precisa sentir-se diferente. Eu vou exagerar um pouco, hein, Fabiane? Eu vou fazer aqui uma metáfora, né, para ilustrar o nosso processo, já que a gente está falando de transformação. Seria uma metamorfose digital? A gente pode dizer que a gente começou bem encolhidinho, como num casulo, um pouco com medo, um pouco com insegurança, e que ao final a gente pode voar livre como uma borboleta? Perfeita a sua colocação, Érica. É esse sentimento mesmo, né? Todos nós temos os nossos bloqueios, as nossas dificuldades, e não é o errado a gente demonstrar essa particularidade, né? Do medo, da insegurança, se vai dar certo, se não vai. Mas nós, professores, precisamos também dar um passo à frente para a borboleta aí desabrochar e voar, sair do casulo, né? Que são essas formações. Todo professor e todos nós, educadores, quando a gente recebe um planejamento novo, um material novo, uma ferramenta nova, nós precisamos de um tempo aí para ter a maturidade para aplicar. E dentro dessa maturidade é o nosso processo de acerto e erro, né? Faz parte de todo o processo de aprendizado, a gente fazer esse movimento aí de experimentação para sentir a segurança para ir para a sala de aula, seja ela presencial quanto o online ou virtual, né? Então, fazer para desabrochar e para a borboleta e voar, precisa desse movimento, sim, de transformação. E é normal a gente sentir aí um medo e um receio. Eu também senti quando me vi aí dentro de uma pandemia que todo o meu trabalho era presencial junto com os professores, fazendo formação presencial. Como eu poderia atender e me desenvolver nesse virtual? Eu também senti um receio. Então, faz parte do nosso aprendizado, né, Érica? Faz parte, sim. E aproveite a caminhada, não aguarde apenas o resultado final, viu? Aproveitem a caminhada, façam da sua própria experiência de aprendizagem algo agradável, assim como nós sugerimos que os alunos o façam, não é verdade? Não é só pensar no ponto de chegada, né? Não é só o objetivo, porque na verdade a beleza dessa transformação está de fato no processo e não no ponto final. Então divirta-se,
Também reconheça os seus avanços. É muito importante a gente saber reconhecer quando nós estamos nos desenvolvendo e não adotar uma postura sempre pessimista, observando sempre a incompletude da nossa formação. Porque se formos observar, hein, Fabiane, a incompletude da nossa formação, esse copo fica bem vazio, né? Não avança, né, Érica? É verdade. Então, parabenize esse professor, principalmente por estar aqui, nesse momento, se dispondo a ouvir, a aprender e a partilhar. Esse é o passo mais importante. Essa live aula interativa de hoje é a live Formando Leitores na Era Digital, com a professora Fabiane Gontijo. Fabiane, então me fala, como é que a gente vai trabalhar para formar leitores em uma era digital? Se talvez, e olha que eu faço aqui a minha meia-culpa também, há algum tempo atrás, a gente até criticava essa coisa de tecnologia, hein? E agora? Faz parte de todo ser humano, né, gente? A gente primeiro... eu também critiquei quando o banco virou totalmente virtual, quando eu não conseguia falar com algum setor que virou tudo virtual. Eu queria ir no local, eu queria ver a pessoa, eu queria resolver com a pessoa presencialmente. Mas esse título, Formando Leitores na Era Digital, é um desafio para todos nós educadores. Mas o desafio não está na formação dos leitores na era digital, mas sim formar leitores. Cada vez mais é difícil. Vocês tiveram aí vários profissionais trabalhando com vocês para tratar a literatura, para tratar a leitura especificamente de como introduzir aí para dentro da sala de aula. Mas trazendo aqui para esse conceito digital, se meu aluno a criança que está dentro da minha sala de aula já tem essa pegada digital, por que eu não posso unir essas ferramentas digitais e transpor também para a leitura? Nosso livro, ele não vai ser retirado das nossas vivências e também dessa cultura de leitura, de abrir o livro, de sentir o cheiro e de fazer essa conexão, né, de leitura. Mas se eu posso fazer essa leitura e extrapolar para o digital para que eu possa ganhar esse aluno, essa é a virada de chave que nós precisamos ter. Então, eu estou com o livro aqui dos dinossauros. A criança tem muita curiosidade, mas ela tem dificuldade do quê? De se concentrar e de fazer a leitura, porque ela tem 1000 coisas aqui conectadas. Ela sabe que se pegar o celular ou o tablet, ela vai ter coisas interativas. Então, vamos unir aí essa interação e fazer essa conexão do livro com o livro físico com essa leitura digital. Não é apenas abrir o PDF, abrir um livro no e-book e fazer a leitura. Isso não é formar leitor na era digital, mas é fazer essa conexão de extrapolar a leitura do livro com ferramentas digitais, com atividades digitais, que vai fazer o aluno aí cada vez mais sentir curioso e concluir aquela leitura para que a gente possa formar de fato leitores, né? Então, aqui o título dessa abordagem de hoje, que faz parte de uma transformação digital, é justamente isso, né? Formar esses leitores nessa era digital. Tudo é digital hoje. Nosso aluno é totalmente digitalizado e com o dedinho funcionando, né? Tudo dele é o clicar e sentir ali algo que vai abrir. Então, é ter esse olhar para dentro dessa formação de leitores. Excelente. E já adentrando aqui essa discussão que realmente é interessante, é instigante, quem sabe até polêmica, não é verdade? Será que a era é digital ou o sujeito já o é, Fabiane? Porque às vezes a gente diz que o contexto é e nós não somos. O sujeito tem mais dificuldade de ser, né? Porque a era já é digital. Nós somos... hoje eu chamo um Uber,
vou me locomover e para eu chamar eu não ligo, eu tenho um aplicativo, né? Se eu vou fazer uma locação de um carro, se eu vou locar, eu vou querer um hotel, alguma coisa, tudo, eu vou pedir comida, eu peço por um aplicativo, né? Então, essa chamada de era mais digital e tecnológica, ela faz parte das habilidades que nós precisamos aí desenvolver, que estão dentro da comunicação, da digitalização. É o nosso ser que precisa entrar mais nessa era digital, porque nós somos de uma geração mais analógica, né? Então, nós temos sim a dificuldade de entrar nessa chamada era digital que nosso aluno não tem. Nosso aluno já nasceu com o smartphone, né? Dependendo aí da geração dele. O primeiro smartphone nasceu em 2010. Nós já estamos aí com quanto tempo, né? Já com essa digitalização de informação e de conexões. Nós é que temos mais dificuldade de entender esse contexto, Érica. Muito bem, gente. Olha, presta bastante atenção no que a professora Fabiane acabou de dizer. O nosso aluno, ele não tem o mesmo sentimento que temos em relação à tecnologia. É sim uma questão geracional. Nós estamos trabalhando, o centro do processo de aprendizagem é o aluno, lembra, professor? Eu sei que vocês concordam comigo em relação a isso, mas a gente precisa exercitar esse ponto de vista. É o aprendizado, o processo de aprendizagem, segundo o ponto de vista do aluno, e não o nosso. Olha só, hein, Fabiane? Como pode uma coisa dessa? Parece que o jogo virou, não é mesmo? O jogo Mais vira. vamos aprender do que ensinar em sala de aula? O jogo vira, Érica, porque nós precisamos entender que a tecnologia ela está cada vez mais desempenhando um papel que é um papel de auxílio, né? É um papel que não sobrepõe o professor. O professor, ele ainda é o mediador ali do conhecimento, ele é o guia desse aluno, mas a tecnologia ele vem para fazer o meio, ele é a ferramenta, ele é o plus do conhecimento do aluno, do aprendizado do aluno, essas habilidades de comunicação, que são as TICs, né? As chamadas TICs, que faz parte do letramento digital, ela vem para formar nós que já estamos aqui inseridos numa cultura digital, mas nós não tivemos uma educação desta forma. Por isso que nós temos mais dificuldade de entendimento, por que esse aluno fica conectado o tempo todo, por que a minha aula ali eu não consigo ter a gestão dela por completo, porque o aluno ali está dentro de um aplicativo. Mas é possível a gente unir as duas pontas. É possível que nós façamos aí um direcionamento para que o aluno saiba utilizar a tecnologia a favor aí do aprendizado e da educação. Eu coloquei aqui no material um ponto que eu acho muito importante, provavelmente vocês vão colocar esse material para todos que estão aqui na live, mas é o seguinte, a tecnologia ela desempenha um papel importante como aprimoramento das habilidades de comunicação dos estudantes. E a escrita e a leitura dos alunos, eles vão atingir aí o ápice, né, o ponto máximo de potencial usando a tecnologia, mas sob a orientação dos professores. Porque eles usam a tecnologia apenas para diversão. Eles nasceram com esse contexto. Então, esse direcionamento educacional, pedagógico, somos nós, educadores. Então, nosso papel é o maior, é o mais importante. A tecnologia ela vai auxiliar o aprendizado, o engajamento, o protagonismo, a autonomia desse aluno dentro da proposta que o professor esteja aí atribuindo. Muito bem, olha gente, prestem bastante atenção. A professora Fabiane disse que é possível, não que vai ser fácil ou que o processo vai acontecer de forma irretocável, né, sem erros, não. Inclusive com os erros desse processo vamos aprender também, porque é importante, claro, sempre realizar atividades de avaliação. A avaliação nesse processo sempre formativa, como em todo processo educativo, reconhecendo os ganhos que temos ao longo do processo.
O material que a professora acabou de citar está disponível sim na plataforma. Já está com ele, Todo né? mundo que se inscreveu e para todo mundo que ainda se inscrever nessa formação, lembrando que ela é gratuita, continua disponível em www.rpad.com.br. O endereço que está fixado aqui na tela. Faz um print para você não esquecer. Fabiane, se a leitura ela cumpre uma função social na vida do sujeito, ela de fato não poderia se abster, não é verdade, dessa relação com a tecnologia, senão nós educadores estaríamos sendo irresponsáveis, não é verdade? Uhum. Além de sermos irresponsáveis de abster do uso da tecnologia, se a gente olhar os documentos norteadores, por aí a gente já sabe qual é o caminho que nós precisamos trilhar enquanto educador. Não dá mais para o educador, o professor, achar que vai fazer uma aula sem o uso de algum recurso, de alguma ferramenta tecnológica. O nosso aluno precisa ser respeitado pela geração que ele está vivendo e convivendo, onde ele tem a informação na palma da mão. Claro que a gente precisa identificar qual é a minha vivência, qual é a comunidade que eu pertenço, o que essa criança tem de acesso aí de tecnologia, para que eu possa inserir de acordo com a realidade de cada um. Então, como usar essa tecnologia a favor, não somente ao incentivo à leitura dentro da escola, mas também usar essa tecnologia para o incentivo em casa. Nossa família precisa ser direcionada também. E tem projetos prontos, Érica, que o professor pode remixar, que a família pode aproveitar. Nós somos uma comunidade de educadores e tem propostas maravilhosas já acontecendo, né? Aqui na nossa frente, e a gente pode aproveitar, remixar, ponderar o que é aplicável dentro do meu contexto, dentro tanto do contexto da sala de aula presencial quanto virtual. E eu vou trazer uma dica aqui para vocês, já inserindo aí o mão na massa, para quem não conhece, dentro da Política Nacional de Alfabetização, o PNA, ele tem um projeto chamado Conta Pra Mim. É um projeto, é lindo, é fofo, é vivo, são práticas e propostas que eu, educadora, eu como mãe, como tia, como pessoa, posso aproveitar esse projeto em qualquer contexto. Ele vai trazer aqui coleções de livros e de propostas digitais, obras abertas, para que eu, como educador, possa aplicar no meu contexto e como família também aproveitar dentro de casa com as crianças. Eu estou navegando aqui para dizer a vocês. E dentro desse projeto tem Canta Pra Mim com Toquinho. Olha aí, eu já estou extrapolando a leitura, eu já estou indo para outras áreas do conhecimento, desenvolvendo aí de fato a parte cognitiva da criança, né? Extrapolando a leitura para música, para arte, né? Respeitando aí os direitos de aprendizagem dessa criança. Dentro desse mesmo projeto tem as fábulas de Monteiro Lobato, narradas pelo Toquinho. É coisa mais viva, mais gostosa de se trabalhar com as crianças. Trabalhar esse conceito mais lúdico ao mesmo tempo, trazendo aí a parte mais estrutural que há a necessidade no nosso planejamento. E dentro dessa proposta, Érica, do Conta Pra Mim, ele vai trazer também com alegria essa parte de alfabetização, de letramento para as crianças, uma literacia viva, né? E dentro desse objetivo dessa literacia, vocês vão ter aqui propostas, né? De baixar, de fazer o download no computador, usar de forma offline quando puder, usar de forma online quando puder também, trazendo evidências de como trabalhar com as crianças. E dentro desse contexto do Conta Pra Mim, ele vai trazer histórias, né? Vídeos,
além dos PDFs e a possibilidade de trabalhar o offline. A gente vai trabalhar a tecnologia, a transformação digital de uma forma offline. Eu não preciso estar conectado o tempo todo para garantir a transformação digital. E o professor precisa saber disso. Gente, eu sou encantada por esse material. Ele traz práticas, leitura dialogada, narrações de histórias, contato com a escrita, porque se a gente vai ver a leitura, ela vai extrapolar aí também para a escrita, né? Quando a criança já está alfabetizada. Atividades diversas, como atividade de jogar, de brincar, de cantar, de tocar instrumento. Ela vai ler o livrinho e, ao mesmo tempo, ela vai interagir. Eu estou extrapolando aí a leitura com essa criança, desenvolvendo aí a linguagem, a imaginação, a criatividade, tudo com muita criticidade. O projeto é todo estruturado, fazendo com que o aluno sempre tenha motivação, né, pela leitura. Nosso aluno precisa se sentir motivado para, de fato, a gente desenvolver a leitura, né, com os nossos alunos. É um projeto incrível. Eu vou dar o endereço para vocês. Ele tem uma playlist também aqui dentro do site. Ele traz os guias, tudo bem estruturado. O Zero Uma Vez, várias histórias com Eram Uma Vez. Pinóquio, Roxinol, Aladim, Pedro e o Lobo. É muito legal as fábulas que está dentro desse contexto. E para quem quiser já anotar o endereço, e aí ele vai trazer aqui para vocês o que é online, o que é offline, e para quem tem a possibilidade até de imprimir, também tem os direitos autorais, está liberado aí para vocês fazerem a impressão. O site é alfabetização.mec.gov.br, mas dentro do material que eu disponibilizei tem um link para vocês acessarem também. Então, já é ali uma extrapolação de leitura, trazendo essa vivência tão lúdica. Nós precisamos tratar a leitura com muito carinho, com muito amor, para a gente desenvolver, de fato, essa criticidade de leitura dos nossos alunos e esse gosto pela leitura. Não cabe mais pegar um livro e deixar com que o aluno apenas leia, né? É importante, mas eu, enquanto educador, eu vou extrapolar um pouco mais. Eu vou entrar aqui com uma ferramenta digital, vou fazer uma contação de história a partir de uma ferramenta digital, transformar as imagens que são abertas, né, para dentro de um Google Forms, por exemplo. Eu fiz com crianças da educação infantil um reino de um escudo protetor contra o rei vírus. Eu fiz essa proposta dentro de um Google Forms. E foi um jogo, porque ele validava cada etapa que a criança, que a família, que a professora ia lendo, a criança ia sendo validada. E ao final, a criança construía um escudo protetor para que a gente conseguisse aí combater, por exemplo, o coronavírus, né? Então, é de uma forma lúdica, trazendo conteúdo, trazendo contexto e utilizando uma ferramenta digital. Dei 2 exemplos aqui agora para vocês. Mas eu tenho vários, viu, Érica? Porque eu já vou... Opa, que beleza, que beleza. Adoramos esses exemplos porque eles enriquecem, né, de fato, o nosso portfólio de possibilidades. Gente, o link é alfabetização.mec.gov.br, né? Perfeito, perfeito. alfabetização.mec.gov.br. Não se preocupe se você não anotou, se você não decorou, a gente vai colocar a referência dentro do curso para você. Não esquece, se você ainda não se inscreveu, após a live, entra no endereço da rede pedagógica que está fixado na tela. Você vai encontrar bem no topo do site o curso de que estamos tratando aqui hoje, que é Prática em Transformação Digital. Clica lá para se inscrever gratuitamente, ter acesso a essa referência e muitas outras referências também, materiais e outras lives aula, como essa que estamos realizando aqui hoje. Olha que bom, a professora Fabiane está mostrando para a gente exemplos práticos, né? Possibilidades,
recursos concretos. A gente está falando aqui de prática, gente, de mão na massa, para você fazer com que a experiência de leitura do seu aluno seja uma experiência bastante ampla. Não é verdade? As experiências de leitura das pessoas não são iguais, viu? E nós temos que respeitar os estilos de aprendizagem de cada um. Viu, gente? Nós temos estudos, não é verdade? Como, por exemplo, a questão aquela divisão VARC, né, professora Fabiane, que determina que as pessoas têm estilos de aprendizagem diferentes. Isso tem a ver com a nossa história, com a nossa formação biológica, com as nossas experiências anteriores, com o meio. Então, nós temos sujeitos que são mais visuais, que são mais auditivos, que são mais sinestésicos. E o professor, ele precisa mostrar possibilidades. Os alunos não vão se identificar num mesmo grau de simpatia com todas as experiências. Um vai ler sozinho. O exemplo que eu dou é a pirâmide, né, de William Glaser, né, que ele fala como aprendemos, qual é a porcentagem que o cérebro consegue aí captar, né, o estilo, a aprendizagem. Então, a gente tem aqui, eu até abri aqui porque é algo que eu uso bastante nas formações. Então, qual é a porcentagem que o aluno aprende quando ele somente lê? 10%. Quando ele vai para a escuta, ele já aumenta a porcentagem, vai para 20%. O ver, 30%. O ver e ouvir, aí ele vai aumentando, 50%. Quando a gente passa para uma aprendizagem mais mão na massa, que aí o aluno ele vai ser protagonista ali do seu aprendizado, quando discute, quando ele faz, quando ele ensina o outro, aí já tem uma outra porcentagem de aprendizagem. E cada um aprende de uma forma assim. Eu, por exemplo, sou digital, mas ainda gosto de escrever, porque o meu cérebro, ele precisa de validar ali, ele precisa das anotações para recordar e para fazer as conexões. Mas eu tenho colegas que escutou o podcast, não anotou nada e a aprendizagem já está viva ali dentro, né? A criança é um contato muito visual, então ele gosta ali de aprender da ludicidade dos vídeos, do infográfico, dos jogos, dos HTMLs interativos. Cada um tem uma forma de aprender e, claro, que é uma personalização do planejamento que nós professores fazemos. Mas eu não vou criar uma proposta para cada aluno, mas cada aula eu vou mesclando quais são as metodologias que eu vou atuar ali no meu planejamento. Muito bem. E olha, gente, a palavra de ordem, né? Se é que existe palavra de ordem, tá? No meio educacional, é flexibilizar. A gente precisa flexibilizar, inclusive, algumas concepções que temos, né? No que diz respeito à avaliação, por exemplo, o aluno ser sempre submetido a um processo avaliativo homogêneo, né? Nós podemos ter um aluno que vai se expressar melhor de forma escrita. Geralmente, a pessoa que tem facilidade com a leitura e com a escrita, ela é privilegiada no mundo acadêmico. Porque o mundo acadêmico, né, gente, a escola valoriza leitura e escrita. Mas esse mesmo aluno, ele poderia se destacar, por exemplo, numa apresentação oral, porque ele tem habilidades, né, com a fala. Ou ele poderia se destacar fazendo, de fato, algo concreto, algo mais artístico. Não é verdade, Fabiane? A gente podia... São as novas habilidades, né? Do século, habilidades que eu, enquanto professor, preciso atribuir no meu planejamento, nas minhas aulas, para que seja desenvolvido aos alunos, né, ao longo da educação básica, porque isso vai refletir lá na frente, né? É um alinhamento de processos, né, dentro dessas novas habilidades que precisamos aí desenvolver nos alunos, que tem a ver também com as competências gerais da BNCC. É verdade. E olha, gente, eu acho que a gente pode entrar num consenso aqui, que precisa ser prazeroso, que precisa ser lúdico. Mas isso olha, que eu ia falar, a palavra da vez é a ludicidade. Ludicidade. Na verdade, tem que ser lúdico.
não é verdade? Isso. Então, professora, vamos falar sobre isso? Sobre a importância, né, de ser lúdico, para que seja de fato atraente, envolvente esse processo de leitura digital. Eu falo o seguinte, e coloquei no material para vocês: aposte no lúdico aliado à tecnologia. Então, as atividades que estão vinculadas à leitura, antes da leitura, durante a leitura, o pós-leitura, vocês podem mesclar essas atividades utilizando a tecnologia. Então, as atividades com que os alunos tenham motivação extra, né, para se envolver com o conteúdo do livro. Então, se eu estou aqui com a ciranda dos insetos, qual é o inseto que eu tenho aqui como possibilidade de extrapolar e de aguçar mais a vivência desse aluno? Então, eu quero a joaninha. O aluno gosta de joaninha. Tem uma realidade aumentada que vai fazer o aluno enxergar essa joaninha em 3D? Eu extrapolei aqui a leitura. Bichos de jardim. Quais são os bichos de jardim que eu vou utilizar uma realidade aumentada? Se vocês digitarem no celular de vocês, eu estou usando meu celular aqui agora que o pequeno está ali com ele. Mas se vocês digitarem no Google Joaninha, logo abaixo vai aparecer realidade em 3D. Quando vocês acessam essa realidade 3D que vocês apontam a câmera do celular, vai abrir 3D a joaninha. Eu trabalhei e nesse material que eu disponibilizei para vocês tem até um vídeo explicando como fazer isso, justamente nesse livro aqui, Ciranda dos Insetos, que dentro dele dá para trabalhar os bichos de jardim e a criança ficou curiosa, queria saber mais sobre a joaninha. Utilizei esse formato de realidade aumentada justamente para extrapolar aí o conhecimento e as vivências que o aluno tá aqui, ó, experimentando. Então, cada livro cada página que ele vai passando, ele chegou aqui num bichinho que ele gostaria de saber mais, né? Então, são vivências e propostas que vocês vão atribuindo ao uso de ferramentas. O exemplo que eu dei agora há pouco, eu utilizei o Google Forms. Neste daqui agora, usei uma realidade aumentada. E tem tantas outras que eu fui estruturando aqui para vocês. Vou passar aqui para falar com vocês. Então, essas... Pode falar. Não, eu tô super curiosa para ver as outras propostas. Eu só queria lhe pedir que mostrasse mais uma vez o livro. Ah, sim. Para que o pessoal possa fazer um print, porque que livro lindo, né? Ciranda dos Insetos. Qual é o autor, professora? O autor, deixa eu ver aqui. Ilustrações da Elizabeth Teixeira e quem assina o livro é a Cissa. Cissa. Se procurar pela internet Ciranda dos Insetos, ele vai trazer essa capinha vermelha, mas é a Cissa que assina e as ilustrações é de Elizabeth Teixeira. É o livro favorito do Theo, que é o meu filho de 5 anos. Eu pego o livro e ele fala, me deixa ler mais uma vez? Aí eu empresto e eu falo, me empresta depois, porque é o favorito dele, justamente porque eu trabalhei a realidade aumentada. Então, todas as vezes que ele abre o livro, ele quer ler o livro e quer que eu use a realidade aumentada com ele. Excelente, professora. Era só para a gente pegar a referência. Claro. Porque eu me interessei pelo livro, achei muito bonito e também gosto muito dessa temática. Já que a gente falou de borboletas, nem combinamos, né? Falamos aqui da voz e você trouxe aí a Ciranda dos Insetos. Vamos conhecer quais são as outras possibilidades que a professora vai mostrar. Tá. Dentro dessa proposta de possibilidades de ferramentas digitais, não tem uma fórmula, tá? Então, achar uma fórmula ideal, cada livro vai trazer aí uma reflexão e uma possibilidade de ferramenta diferente, justamente para incentivar a criança a ler. E que não é simples, né, gente? A gente sabe que esse contexto de uso de novas ferramentas, ele depende muito também da nossa criatividade,
do nosso desenvolvimento enquanto professor, para que possamos aí achar essa fórmula secreta aí de uso de ferramentas digitais. Mas é viável. Eu mesma utilizo com o meu filho em casa e utilizo nas formações com os professores e acompanho a aplicação desses professores na sala de aula. Além dos fantoches, dessa parte mais lúdica, trago aqui também algumas ferramentas. Essas ferramentas de estratégias, pode ser o Google Docs, né? Fazendo aí um movimento de estrutura de história dentro do Google Docs, e como ele é compartilhável, a criança pode entrar dentro desse documento e fazer aí um movimento de participação, como é o Jamboard, que eu já falei com vocês também. O Google Forms, que é para criar a estrutura da história e fazer como se fosse um jogo com as crianças, para que elas avancem e tenham o feedback ao final para serem validadas. Cada vez que elas são validadas, elas vão avançando. Então, o Google Forms faz isso. A realidade aumentada que eu mostrei para vocês, o storyboard. Tem muita ferramenta que trabalha o storyboard para que vocês tenham aí possibilidade de criação de histórias em quadrinho, ou não, somente as histórias contadas a partir do desenho das crianças, por exemplo. Google Apresentações eu uso muito para fazer o fundo interativo, né? Então, nessa proposta, eu fiz um fundo interativo para trabalhar a Joaninha. Então, eu uso GIFs, que são grátis para nós professores. Eu deixei o link para vocês também. E uso o Pixabay, que são imagens grátis, tá? Para nós, professores, utilizarmos nas nossas apresentações. Então, eu uso o Google Apresentações para fazer essa interação. Agora, falando de aplicativos, para que vocês também possam trabalhar aplicativos de leitura, de incentivo de leitura com as crianças, né? Eu tenho aqui alguns para indicar para vocês. Coloquei também dentro da apresentação, do material que a gente distribuiu. A criatividade sempre é o melhor caminho para encontrar alternativas como incentivar a leitura. Trouxe a proposta do Inventeca. O que é o Inventeca? Vou até abrir aqui a minha tela para que eu possa me pautar aqui nas explicações do Inventeca. É o app, é o aplicativo. Ou seja, eu vou instalar no computador, no tablet ou no celular. É um dispositivo móvel, tá bom? Então, o Inventeca é histórias ilustradas para engajar os leitores de todas as idades. Vocês escolhem a história e para soltar aí a imaginação, e as crianças têm a possibilidade de narrar as histórias, né? E a gente tem vários aplicativos aí para vocês capturarem a voz da criança e fazer aí a narrativa das histórias, para sempre incentivar as crianças com essa ludicidade, com diversão, e sempre envolver também, quando puder, as famílias nesse movimento de leitura. Tem uma outra indicação. Crianceiras. Crianceiras é um aplicativo. Ele vai trazer, tanto para sistemas operacionais iOS e Android, todos esses aplicativos têm a versão que é paga e a versão que é grátis. E eu digo a vocês, eu não pago nenhum aplicativo e consigo aproveitar o máximo dessa parte grátis com as nossas crianças. Então, essa Crianceiras, ele vai trazer poemas de Manuel Barros com histórias cantadas e ilustradas para gerar o engajamento e encantamento das crianças. Duas dicas aqui de aplicativos. Vou trazer mais um. Palma Kids. Se vocês digitarem Palma Kids, ele é indicado no processo de alfabetização, para vocês também já entrarem aí no contexto mais amplo do incentivo à leitura, mas ele traz também essa memória, tanto visual quanto auditiva, com jogos e narrativas do alfabeto, para auxiliar também nessa forma de interação à leitura e à alfabetização. Mais uma dica agora, hein? Histórias infantis para ler.
também é um aplicativo. Encontre histórias nesse aplicativo de contos clássicos. E ele é contado, intuitivo para a criança também participar. Mais uma, Galec. Deixa eu ver se é o Galec. É o Bamboleio. Bamboleio. Ele é um canal de comunicação de livros infantil e juvenil, que é para vocês impulsionar aí e proporcionar ações lúdicas, divertidas, proporcionando aí a leitura também, que ele vai trazer aí o amor da leitura, transbordando aí a cada uma das possibilidades dentro desse aplicativo. O nome dele é Bamboleio. Olha, tem mais? Posso, Érica? Quanta dica boa, pode ser. Eu gosto de deixar esse leque de possibilidades que o professor vai enxergar dentro dele qual é o que eu consigo aplicar, qual é que vai atrair a criança, que vai aí fluir dentro do desbloqueio criativo do planejamento de vocês. Muito bom. Mais uma dica para vocês, Story Max. Ele também é um aplicativo que reconta clássico. Então, são histórias populares, poemas, adaptadas de maneira de chamar a atenção das crianças e jovens, né? Já que são tão geração, cultura digital, tudo tem que ser muito atrativo para prender a atenção, para engajar a atenção das crianças. Esse aplicativo, ele faz essa releitura para as crianças. Eu tenho uma professora falando, por gentileza, deixa escrito, tá no material, tá bom? Isso, gente. A gente não vai digitar aqui nos comentários, até porque tem incentivá-los a acessar o material. Perfeito. Porque as referências são ótimas, mas eu prometo que o material completo é melhor ainda. E esse material tá nesse link aí embaixo, ó. Todo mundo pode dar um print, tá? É bem fácil, eu prometo. Se você precisar de ajuda, a nossa equipe de atendimento tá aqui. É só mandar uma mensagem. Olha o link aí embaixo, ó, www.rpad.com.br. Lá você vai encontrar esse curso Prática em Transformação Digital. Ele é gratuito. E quando você se inscrever, você acessa a plataforma e lá dentro, nessa aula, tá? Porque nós já tivemos outros encontros anteriores. Você vai poder assistir os anteriores também. Nessa aula, você vai baixar esse material que a professora preparou com essas referências e com muitas outras também, tá? Então, não deixem de acessar o material, porque as dicas são boas mesmo. Eu sei que vocês querem todas essas referências. Você não vai precisar usar todos. Certamente você vai se identificar mais com alguns deles, não é verdade, Fabi? Perfeito, Érica. É a realidade de cada um, o contexto do planejamento, do projeto de leitura que esteja aí, sendo traçado por vocês. Então, dentro dessas possibilidades, quais que vão agregar dentro da minha proposta, né? E a gente sempre precisa colocar o uso de qualquer ferramenta digital com muita criticidade. Não é colocar tudo de uma vez, porque a criança vai ficar confusa. O adolescente vai ficar confuso. Então, cada roteiro, cada vivência que vocês estiverem aí construindo, vai aos poucos, vai dosando, né? Qual é a relação que a tecnologia vai fazer na sua proposta. Porque se vocês jogarem tudo de uma vez, uma hora ou outra vai embolar, né? O aluno não vai conseguir acompanhar porque o meu planejamento precisa ser fluido, né? Ele precisa fazer aí uma conexão. E lembrando, dependendo de cada idade da criança, ela tem um tempo de tela que precisa ser respeitado. Então, não vamos aí exagerar no uso, mas usar sempre com muita cautela e sempre direcionando uma intencionalidade pedagógica. Muito bom. E olha, gente, ontem eu também mostrei em uma live que eu fiz aqui no Instagram a plataforma Elefante Letrado. Não é um aplicativo, você pode usar pelo celular, mas você não vai instalar no seu celular, né, gente? Porque o aplicativo a gente instala
no smartphone ou no tablet, não é verdade? E uma plataforma a gente utiliza no ambiente web. O ambiente web na internet, que a gente pode usar pelo celular também. É Elefante Letrado. Eu mostrei essa plataforma de leitura digital para vocês. Quem quiser conferir, é só dar uma olhadinha na live, tá? Que foi ontem. E dentro dessa plataforma, Fabi, temos recursos como esses que você mencionou, né? Tanto o aluno pode ouvir o livro, como interagir com o livro. Ele pode também gravar a própria leitura. E, Fabi, queria te pedir uma licencinha para mostrar aqui. Uma possibilidade, hein, para a gente trabalhar a leitura de um jeito diferente. E eu acho que eu vou poder chamar de digital também, será? Vou mostrar, hein, Fabi? Agora Acho que sim, hein? Olha só, o brinquedo que eu ganhei. Ai, eu quero. Olha só, gente. É o meu primeiro ingrediente, né? Um brinquedo que muita gente conhece, que é um brinquedo da década de 80, 90. Foi sonho de consumo na minha infância, né, Fabi? Eu ganhei agora, aos 35 anos. Gente, a gente está sorteando um desse aqui no Instagram. É só procurar o post oficial em que eu estou com o aparelhinho para vocês seguirem as regras e participar. Olha só, é um aparelho de som, né? Aqui portátil, com algumas funcionalidades, né? Não está conectado na internet, mas pode nos ajudar a fazer um trabalho, quem sabe até de leitura, né? De desenvolvimento dessas competências leitoras de forma interativa e lúdica. Porque aqui o aluno pode, por exemplo, gravar um trecho de leitura. A gente pode até fazer uma produção coletiva. A gente pode produzir o nosso próprio áudio e depois colocar na internet também. Veja só, não é só consumir, não é só reproduzir. Nós também podemos produzir conteúdo. A gente pode montar, hein, Fabi? Me fala, uma biblioteca digital no WhatsApp, onde todo mundo grava e lê uma história, não é verdade? Pode ser no WhatsApp, pode ser numa plataforma digital que vocês estejam utilizando, fazendo aí o portfólio digital dessa criança. A Érica tá ótima com esse microfone aí, a gente tá todo mundo querendo esse microfone também. Imagina, gente, se eu quero, imagina a criançada, né? Imagina, né? Então, é super possível vocês extrapolarem aí todas as propostas que nós estamos trazendo. Eu quase trouxe o elefante letrado aí, mas quando eu vi a live de ontem, eu falei, tirei da minha apresentação para não repetir para vocês. Não é que ele não seja importante, né? Mas é para sempre aumentar as possibilidades de uso e as possibilidades de ferramentas para vocês aí estruturarem essa proposta, né, de formar leitores nessa era digital que é tão complexo, né, gente? Vamos combinar. Então, é unir aí o útil ao agradável, que as crianças gostam, com a obrigatoriedade, entre aspas, né, gente? Porque a leitura não precisava ter a obrigatoriedade, mas muitos de nós trabalhamos assim, porque a criança não consegue ser desenvolvida como um leitor assíduo, com prazer, com diversão, olhar um livro, chegar no final e querer outro, fazer um clube aí da leitura, né? É difícil porque a criança e o adolescente de hoje tem essa característica de ter muita tecnologia envolvida aí o tempo todo. A gente sabe que a geração de hoje também não é nem de televisão. O meu mais velho aqui de 13 anos, 14 anos, se você pede para ele mudar de canal, ele... Por quê? Porque é uma geração streaming, né? É uma geração que está aí no YouTube o tempo todo, nas redes sociais. Então, como mudou, gente? Como mudou a característica dessa nova geração? E eu fico aqui exemplificando porque eu estou vivenciando aqui uma pandemia e a gente está mais próximo, sim, dos nossos filhos e a gente consegue correlacionar aí algumas vivências. É verdade, tá vendo só, gente? Muitas possibilidades. Não precisa ser caro, não é tão caro, não é impossível para ninguém, né? A gente sabe que é preciso investimento também, tá? A gente não vai abrir mão dessa palavra, não.
investimento nas escolas, né? A rede, tanto na rede privada como na rede pública, infraestrutura, equipamento, redes, né, de dados móveis, de fato, para que as crianças tenham acesso à internet. Investimento é importante, investimento tem um custo, né, financeiro. Não estou falando aqui para você, professor, sempre tirar água da pedra, para colocar a mão no bolso, nada disso. Eu não estou a favor disso. Eu estou lhe mostrando que existem possibilidades bem acessíveis, ainda que a sua realidade seja uma realidade com poucos recursos. E mesmo onde, gente, os recursos abundam, é muito legal a gente se valer do que é simples. Porque o simples, ele encanta, justamente pela simplicidade, né? Tem uma frase muito legal, Fabi, do Leonardo da Vinci, né? Que ele fala que a simplicidade é o último grau de sofisticação, né? Provavelmente, depois de dar muitas voltas e voltas, a gente termina encontrando prazer e termina aprendendo, de repente tendo uma experiência de aprendizagem maravilhosa em algo simples, muito simples, debaixo de uma árvore, né não, Fabi? Ou quem sabe, por meio de uma ferramenta de comunicação. A Maria Bach comentou aqui, Fabi, quando eu falei, olha, você não precisa de muito computador, de muito aplicativo. Às vezes seu celular não tem nem memória para instalar nada, o que é uma realidade. Usar o WhatsApp e criar, de fato, ali uma biblioteca digital de livros, né? Tanto com imagens, com fotos, com arquivos, como, por exemplo, com áudios. Você monta um grupo com a tua turma, chama de biblioteca e todo mundo contribui fazendo daquele um espaço colaborativo, inserindo conteúdos, compartilhando. Então, vamos pensar nessas possibilidades. Aproveitar todas as dicas, por exemplo, que a professora Fabiane trouxe, porque são dicas quentes, hein? Muito boas mesmo. E criar as suas possibilidades também, para que numa próxima oportunidade você volte e compartilhe com a gente a ideia que você teve. Perfeito, hein? Quero ver vocês aí aplicando, descobrindo mais coisas, ensinando outros professores, passando a experiência de vocês. Para nós que estamos aqui o tempo todo com vocês, é super importante a gente ter esse movimento, né? De um auxiliando o outro, um passando conhecimento para o outro. Ninguém sabe tudo, a gente está aí no período de desenvolvimento, né? E cada um tem a sua bagagem mesmo de conhecimento, a sua expertise e sempre desenvolvendo novas habilidades. E vocês não estão sozinhos, olha o tanto de ajuda aí que vocês têm o tempo todo, né? Várias propostas para que vocês se espelhem, se inspirem, né? Desbloqueio criativo o tempo todo. E professor tá aí, o tempo todo aí desbloqueando a criatividade, criando atividades novas. Eu, por exemplo, quando eu termino uma proposta nova, eu fico numa felicidade. Eu cuido igual o bebê, eu olho e falo, gente, como eu consegui chegar nesse final? Porque eu estou me desenvolvendo. E quando eu consigo me desenvolver, a gente sente aí um prazer enorme a cada produto final, né? A cada planejamento final que a gente vai concluindo. E quando vê o retorno de vocês, aí é o ápice, viu, gente? Que coisa boa, olha que coisa boa. Gente, olha, infelizmente essa live aula está chegando ao final. Assim, né? Materialmente. Porque, na verdade, o que a gente conversa aqui, o que a gente aprende, o que a gente sente, nem eu sei onde termina. Vai continuar com a gente no nosso dia a dia, na nossa memória, no nosso coração e vai ficar gravado também, é claro, lá no canal da Rede Pedagógica no YouTube para você ter acesso quando quiser. Lembrando que para você garantir a sua certificação nessa formação online gratuita, é muito importante que você se inscreva no endereço que está fixado aí na tela. www.rpead.com.br. Lá dentro você vai encontrar os links para acessar os encontros anteriores, esse encontro e os encontros futuros, porque essa nossa formação continua. Nós já temos um encontro marcado com a professora Fabiane Gontijo na próxima semana, na terça-feira. Na terça-feira, às 19 horas, estaremos com Mônica Tim, CEO do Elefante Letrado. Ela que vai falar
com a gente sobre o projeto Rede Leitura e sobre essa plataforma, viu, de leitura digital. Não perca, para que você possa conhecer mais essa possibilidade. E às 20 horas, logo após Mônica Tim, de novo, e que bom, né? Fabiane Gontijo, de novo, e com certeza, gente, com algo novo. Tô errada, Fabi? Tá, não. Vamos aí buscar sempre algo novo para agregar sempre mais conhecimento. A ideia é essa. Que bom. E, Fabi, conta pra gente aí qual é o teu Instagram, para que os nossos colegas aqui dessa formação possam te seguir lá nas redes, interagir com você nas suas publicações. @fabi.gontijo. Então, sempre colocar fabi.gontijo, porque aí vocês vão para o perfil profissional, onde eu coloco todas as interações, dicas, e aí a gente vai formando mais uma rede aí de auxílio, de apoio a vocês, e vocês podem aí pegar todas as dicas, contribuir, refletir. O conteúdo, como se diz, é aberto para vocês. @fabi.gontijo. Fabi.gontijo. Eu já aprendi, não esqueçam um ponto. O seu ponto faz toda a diferença, não é verdade? Olha, e quem aumenta um ponto, como é o mesmo ditado do conto? Ai, meu Deus, eu não sei o ditado, mas eu já ouvi ele. Como é? Quem conta um conto aumenta um ponto. Já sou pra mim, né, gente? Eu fiquei aqui embananei-me, né? Porque quem conta um conto aumenta um ponto. Não esquece o ponto do Instagram da Prof. Fabi, tá? Fabi.gontijo, para você interagir com ela nas redes sociais. E não esquece também de fazer prints bem legais dessa transmissão, postar nos stories do seu Instagram. Isso mesmo, marca lá, ó, @rede pedagógica, @fabi.gontijo. E caprichem no print, caprichem nos GIFs, escrevam também conceitos, né, a que você teve acesso durante essa live aula, que mais chamaram a sua atenção, palavras-chave, para que a gente possa espalhar essa mensagem e sim atrair mais e mais interessados para esse assunto, porque quanto mais gente estiver sintonizada aí, né, no mesmo propósito, mais fácil vai ser o nosso trabalho. Gente, é como o pólenzinho, quando vocês publicarem, porque hoje aqui o tema foi inseto, né? A gente falou da borboleta, depois da ciranda, né, de insetos. Isso. Então, é como um pólenzinho. Às vezes você pensa, mas é só um story, eu nem vou fazer. Mas quando você faz, é como se você fosse uma abelhinha que está espalhando um pólenzinho de conhecimento por aí. De repente, alguém que segue você no seu Instagram, da tua família, da tua escola, ou até um pai de aluno, tá? Porque hoje em dia os pais de aluno estão de olho, né, no professor que está investindo em formação. Ele vai ver aquele teu print e vai falar, poxa, que conteúdo interessante, né? Então eu vou lá ver também. E aí, ó, a gente cresce, quanto mais a gente cresce, mais a gente vai poder aprender e compartilhar, viu? A gente é muito grato pela divulgação que vocês fazem dos stories no Instagram. Não esquece de marcar a gente, porque eu gosto de ver. Muito bem. Fabi, olha, muito obrigada mais uma vez. Imagina. Que você esteve aqui com a gente. Que bom que você volta em breve, né? Na semana que vem. Semana que vem estou de volta. 9 de março. Obrigada, viu? Pelo convite, por estar aqui com vocês, né? É um grande prazer sempre para mim. E vocês também contribuem bastante com o meu trabalho, com o meu desenvolvimento. Obrigada, Fabi. Gentileza da tua parte. De fato, olha, essa rede aqui é uma maravilha, viu? É sensacional. Ela nos surpreende a cada dia. Espero você, então, na terça-feira, 9 de março, às 20 horas, para a gente conversar muito mais coisinhas interessantes. E olha, para a gente já, quem sabe, compartilhar avanços que nós tivemos até lá, não é verdade? Ah, que bom, isso mesmo. Todo mundo aí compartilhando o que estão fazendo de bom aí e que estão aprendendo conosco, que estão descobrindo mais coisas, tragam para a gente também.
Muito bem, olha, Fabi, aproveitando que a gente brincou com os insetos hoje, antes de encerrar, eu quero convidar o pessoal para acessar essa live no YouTube posteriormente, deixar registrado lá nos comentários, né? A gente fazer ali um debate, um fórum de discussão. E assim que essa live ficar salva aqui no Instagram, daqui a pouquinho, quero todo mundo comentando lá com muitos emojis de insetos. Eu já vi que Ai, que legal. aqui, ó, tá cheio de abelhinha aqui nos comentários e borboletinhas também, gente. Então, ó, nosso convite à interação de vocês é que vocês possam comentar nessa live com muitos bichinhos de jardim, com muitos insetos. Eu vou lá ver os comentários de vocês. Você também, né, Fabi? Vou lá, vou passar por lá também. Combinado. Tchau, Fabi. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Até. Olha só, gente, que live aula maravilhosa, não é verdade? Isso não é aula, isso não é live. A gente está chamando de live aula interativa, mas vamos combinar, né? Estudar na rede pedagógica é diferente, é uma experiência realmente diferenciada. A gente não vê igual em lugar nenhum. Por quê? Porque você está aqui com a gente, porque estamos juntos. É isso que faz com que essa experiência de aprendizagem não seja possível de se replicar de nenhuma outra maneira, em nenhum outro lugar. Tem sido, de fato, um momento singular para a gente, muito especial. E você nos ajuda muito quando você comenta, quando você dá o seu feedback, quando você traz o seu ponto de vista, a sua opinião, inclusive quando você faz a sua crítica. Não deixa de participar depois, quando o material fica gravado e registrado. Porque, infelizmente, os comentários durante a transmissão ao vivo no Instagram não ficam armazenados aqui no conteúdo. Ai, gente, bem que poderia, né? A gente precisa fazer aí, de fato, um pleito ao Zuckerberg, né? Zuki, armazene os comentários das nossas lives para que a gente possa relembrar, para que, inclusive, nós que estamos aqui do outro lado da tela, possamos ler todas as apreciações, os compartilhamentos que vocês fazem durante a transmissão. Mas enquanto isso não é possível, eu faço o convite para que você não deixe de registrar a sua participação, clique